Bonjour, olá, meu nome é Roland Villard, sou chefe de cozinha do Hotel Sofitel e também chefe do restaurante Le Précatelan, onde nós estamos hoje. Hoje é um dia especial porque vou ter o melhor prazer de apresentar o que está em frente de mim, os queijos. São os queijos nacionais, realizados aqui no Brasil, mas a origem de cada queijo que estão aqui é do meu país, a França. Tem mais de 400 variedades de queijos na França. Cada região tem um tipo de queijos. Aqui nós temos 8 queijos diferentes, mas cada um vai representar um pouco o patrimônio francês. Nós temos aqui um queijo de cabra do sul da França, da Provence. Tem um pouco de tomilho, tem um pouco de alecrim acima do queijo de cabra. Aqui é mais o norte da França. É um queijo de pasta cozido com um pouco de uma película acima para proteger também os queijos. Aqui nós temos, não é um brie, mas é uma pasta que parece o brie. O brie é uma região no sul de Paris. Aqui nós temos um queijo de cabra, se chama Charolais. Charolais, região da Borgonha. Aqui nós temos o Valençay, Valençay ou pirâmide, tem uma forma de pirâmide, região da Touraine, no oeste de Paris. Aqui nós temos um queijo azul, que é mais centro da França, queijo da Auvergne. E aqui nós temos o conhecido camembert. O camembert, todo mundo conhece aqui o queijo camembert, mas o camembert é uma região da França que é a Normandia. Nós fizemos quase uma volta da França. E tem um consumo muito tradicional na França de comer o queijo. A quantidade de queijo por pessoa na França é 15 kg por ano. Os queijos é uma tradição de comer depois o prato principal, antes da sobremesa. É uma maneira de também acabar o vinho que foi servido junto com o prato principal. Para harmonizar, coloquei 2 tipos de vinho, vinho branco e vinho tinto. Acho que vale a pena, a melhor harmonização que podemos fazer, pegar um pedaço de queijo e pegar os 2 tipos de vinho para ver qual vai ser a melhor combinação. E tem uma coisa também importante, é o pão. Porque os 3 são indissociáveis? Porque os 3 têm uma fermentação. Tem uma fermentação dentro do pão, tem uma fermentação dentro do vinho e tem uma fermentação dentro dos queijos. E não poder dissociar os 3. Tem uma tradição na França, falamos que a melhor harmonização que existe é de combinar os queijos de uma região em relação da bebida que podemos encontrar. Se uma região onde podemos mesmo achar cerveja, que pode ser o norte da França, vale a pena de harmonizar com cerveja. Algumas regiões podem ser o Calvados, pode combinar também álcool de cidra. Por que as frutas? As frutas vão cortar um pouco o paladar dos queijos. Alguns queijos podem ser fortes. Então, a combinação com um pouco de um produto adocicado combina muito bem. Na próxima vídeo, vou apresentar receitas junto com alguns deles, para mostrar justamente que os queijos combinam muito bem em relação de gastronomia e receitas. Vou convidar você a me acompanhar.